Bom dia, sabadamos, mais um dia de desafio, último sábado do nosso desafio, gente. Vocês acreditam? Bom dia, Silvia. Bom dia, mãe. Bom dia, Dai. Bom dia, Letícia. Vou esperar todo mundo entrar pra gente começar. Bom dia. Gente, hoje é o nosso último sábado, amanhã é o último domingo, depois a última segunda, última terça, última quarta, e a gente termina no sábado. E acabou o nosso desafio. 40 dias nós ficamos aqui todos os dias de manhã, falando com Deus, buscando a presença, aprendendo mais dele. E foi assim, incrível. Foi não, está sendo, né? Porque ainda não acabou. Fecha seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Pai, governa sobre esse lugar, conduz esse encontro. Fala aquilo que for da Tua vontade. O Senhor tem liberdade para fluir entre nós. Usa a minha boca, Senhor, como um canal. Não fonte, eu não sou fonte de nada. Tudo que jorra de mim vem do Teu Espírito, Pai. E que Teu Espírito tenha total liberdade nesse lugar. Toca cada uma delas. Manda anjos com espadas de fogo acamparem, Senhor, ao redor de cada uma delas. Tudo aquilo que o diabo preparou para causar distração, para que elas não estejam presentes, para que elas não consigam absorver tudo que nós falamos aqui, Senhor, faz cair por terra em nome de Jesus. Abre a mente delas, que as Tuas palavras possam entrar na mente e no coração delas como uma flecha, e que elas possam guardar os Seus ensinamentos e as Suas instruções, Pai.
Em nome de Jesus, amém. Que venham mais. Nem acabou, Paty. Calma aí, gente, eu vou precisar dar uma descansada depois. Aí, né, depois sim a gente faz mais. Mas vou precisar dar uma... E aí vão vir outros projetos, em nome de Jesus, né? Vamos ver o que Deus tem pra gente. O que Ele vai ter pros próximos capítulos. Deixa eu pegar um negócio aqui. Descansa não, Deus dá força, é verdade, Paty, é verdade. Se Ele mandar, a gente continua. Porque, inclusive, esses últimos 15 dias tem sido pela graça dEle. É a força dEle que eu estou aqui. Porque se não fosse, com certeza não teria vindo, gente. Com certeza não teria live. Vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês, a gente vai começar falando, né? Vamos ver o que Deus tem até o final da live. A gente vai falar sobre Abacuque 2. Então, quem tiver com a Bíblia, pode abrir aí. Bom dia, Su. A Paty, eu fui ontem na Shalom Adonai, sobrenatural. Eita glória! É maravilhoso, né, Paty? É surreal. É surreal. Se você é aqui de Ubatuba, vá na Shalom. Você vai ter uma experiência surreal com Deus. Você vai viver o sobrenatural. Na Shalom e na Leia. Inclusive, gente, eu pedi pra Leia mandar um cartaz da igreja dela pra mim. E aí eu coloco lá no grupo o endereço dela e o da Shalom. São 2 lugares assim, meu Deus do céu, são surreais. Se você quer ter uma experiência com Deus surreal, é lá. Só que assim, são igrejas, gente, onde o fogo desce. Então, se você não tá afim do fogo, se você quer ficar só na paz e amor, não é lá, tá? Já vou avisando, né, Paty? Depois eu quero saber, Paty, o que aconteceu? Abre aí a sua Bíblia em Abacuque 2. Ó, eu vou resumir, tá? Havia uma cidade e essa cidade ela estava sendo atacada. Então lá no capítulo 1, o versículo 12, o profeta se queixa da invasão da Babilônia. Então o profeta ele começa a falar o seguinte: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morremos, ó Senhor, puseste esse povo para juízo, ó rocha, tu o estabelecestes para correção. Ele está falando aqui que Deus mandou a cidade ser atacada para ser corrigida. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos que te calas, enquanto os ímpios devora quem é mais justo do que ele? Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não têm quem os governe? O adversário levanta a todos com anzol, apanha a sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Aí, tá, então, ó. Abacuque, versículo 1, eu comecei no 12, e agora eu já tô no versículo 2. Tá, Dai? É Abacuque. Aí o que acontece aqui? A cidade está sendo sitiada, está sendo invadida. E o povo está sofrendo uma grande opressão. Aí
profeta fala assim: ó Deus, por acaso não está vendo que estamos sendo oprimidos, atacados? Tu que odeias a injustiça, como podes um injusto maltratar um justo? O nosso adversário está se levantando contra nós. O Senhor não está vendo. Ele está falando com Deus. E aí o profeta fala assim no versículo 2: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para que o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então a cidade sendo sitiada, o profeta se recolhe, vai para um lugar e fala assim: Deus, eu vou ficar parado aqui, até o Senhor me dizer o que fazer. Eu não vou para a direita nem para a esquerda, eu não vou me mover, até que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça. Aí, Deus deu uma resposta para ele. Isso aqui é uma chave. O que é uma chave, gente? São códigos na Bíblia, são coisas que o Senhor está falando aqui, ó. Quando acontecer isso e você não saber o que fazer, e você não saber se vai para a direita ou para a esquerda, o que você faz? Aqui tem uma instrução do que fazer. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apresenta para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. O Senhor está falando assim, ó, não é para você ficar aí parado, esperando ver o que vai acontecer. Tem uma versão da Bíblia, deixa eu pegar aqui, ó. Abacuque 2. Deixa eu pegar uma versão. Diferente da minha, para vocês verem. Ele vai falar assim, ó. Então o Senhor respondeu: escreva a visão e torna-a bem legível. Então é algo que dá para você ler, que é algo muito claro, é legível, sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Então que qualquer pessoa que olhe para aquilo, ela consiga ler e ela consiga entender o que está escrito ali. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se há a pressa para o fim, e não enganará, se tarda, espera, porque certamente virá, e não tardará. O que ele está falando? Escreve a visão de forma legível, porque ela vai acontecer no tempo determinado, e ela não falhará. Escreva o que você quer que aconteça. Como que a gente faz isso, gente? A gente faz isso através de quadro dos sonhos. A psicologia chama de quadro dos sonhos. A gente pega a imagem. Então, às vezes você está vivendo uma situação na sua vida e as coisas não vão para a direita nem para a esquerda. O dinheiro não flui, o relacionamento não melhora. E você está assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus está assim: escreve você em tábuas e me diz o que você quer que aconteça. Tem uma outra versão que ele fala assim, ó: escreva a visão de forma legível em tabuinhas, porque naquela época eles escreviam, eles tinham tábuas, né?
Aguarde, porque ela certamente acontecerá no tempo determinado. Espera. É tipo, espera e confia que eu vou fazer. Quantas de vocês têm clareza do que vocês querem da vida? Quantas de vocês sabem o que vocês querem no profissional, no relacionamento, na saúde? Quantas de vocês? Tem que estar muito claro, você tem que escrever, você tem que falar para Deus. Deus, eu quero isso aqui. Mas tchau, mas vou mostrar para vocês. Eu vou pegar o celular, vocês vão caminhar comigo aqui. Ó, aqui na minha cozinha tem um armário. Aí eu vou mostrar pra vocês o que tem nesse armário, presta atenção. Tem aqui, ó, a tela do meu celular, o meu carro, as viagens. Tem, ó, palestrando. Tem, ó, viajando. O corpo, aqui, ó. Minha casa. Tem aqui, ó. Ó. O corpo que eu quero ter. Alimentação saudável. Praticando atividade física. Vocês estão vendo, gente? Eu tenho um outro quadro no meu quarto. Deixa eu pegar um remédio aqui. Bem maior. O bom de ter intimidade. Você cria intimidade com a pessoa. É isso, gente. Cria intimidade com vocês. Aí a pessoa vem, toma remédio na frente de vocês. Assou o nariz na frente de vocês. É isso. Eu tenho um quadro de sonhos também. Eu tenho, no meu quarto, tem um outro quadro, maior ainda. Que é um quadro... Nesse quadro tem a imagem daquilo que eu quero. E tem escrito. Gente, é remédio, tá? E tem escrito. Eu esqueci de tomar. Mas tem que tomar agora. E tá escrito. Então tem assim... A casa dos meus sonhos. Embaixo tá escrito: Senhor, eu sou feliz e grata por essa casa, porque essa casa tem isso, isso, isso e aquilo. Você tem que escrever: eu sou feliz e grata. Por que escrever eu sou feliz e grata? Porque, mas eu não tenho ainda, mas eu já estou agradecendo antes de ter. Quem é mãe aqui sabe. Às vezes seu filho tá assim, às vezes o Adra fica assim: mãe, me dá tal coisa, me dá tal coisa, me dá tal coisa. Ele pede tanto que ele me irrita. E tem uma hora que eu fico tão estressada com ele, mas tão estressada, que eu falo: eu não vou te dar, de tanto que você tá me enchendo o saco. Eu já falei pra você que agora não, que quando puder eu te falo, agora não, filho. E ele fica lá insistindo, insistindo, e a gente perde a paciência. É ou não é assim? Agora, se ele chegasse e falasse assim: mãe, eu quero te agradecer por tal coisa que você me deu. Eu falo assim: não, filho, mas eu não te dei ainda. Não, mas eu já tô agradecendo porque eu sei que você vai me dar. E eu já estou feliz e grato. Ele ia me desmontar. Eu podia não ter condição de comprar aquilo, ia dar um jeito. Eu ia dar um jeito. Ia ser muito mais rápido do que ele ficar na minha cabeça falando: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é que Deus se cansa da gente ficar falando, mas ele fala: não fazeis vãs repetições, assim como os fariseus. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Uma semana você vai orar pedindo ao Senhor por algo. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, Pai, eu quero
ativar o meu ministério. Senhor, eu quero ser usada por Ti. Senhor, me lança, me leva. Enfim, na outra semana, você vai, Deus, obrigada, porque o Senhor já me lançou. Obrigada porque eu já tenho aquela casa, eu já tenho carro, eu já tenho marido. Obrigada porque o Senhor já restaurou o meu casamento. Tchau, mas nós estamos separados. Mas eu creio que o Senhor já restaurou. E eu sou feliz e grata. Obrigada porque o Senhor já trouxe cura e libertação para dentro da minha casa. Obrigada porque o meu filho saiu das drogas e hoje ele serve a Ti. E você começa a agradecer mesmo sem ter. Mas aqui o Senhor está falando, escreva a visão de forma legível sobre tábuas para que se possa ler. Ele está falando, é para você escrever. Pega a imagem, escreve. Gente, antes de eu conhecer o Thiago, eu coloquei todas as áreas da vida. 5 áreas: saúde, relacionamento, financeiro, profissional e espiritual. E aí, eu coloquei a imagem do Thiago, na época eu não coloquei imagem, eu só escrevi no caderno. Aí eu fui escrevendo, eu sou feliz e grata por isso de cada área. Aí no relacionamento eu escrevi, eu sou feliz e grata, e eu já mostrei para as minhas alunas. E já postei no Instagram, eu sou feliz e grata, porque eu tenho um relacionamento com um homem alto, entre 1,70 m e 1,80 m, moreno, que gosta de atividade física, que tem um coração quebrantado, disposto a servir ao Senhor, que não sei o que lá, apaixonado por criança. Eu coloquei lá tudo, todas as características. E aí conheci o Thiago. E aí, beleza. Nem lembrava disso, gente. Aí teve um dia que eu achei o caderno e fui dar uma olhada. E fui ler. E quando eu li, eu falei assim, amor, lê isso aqui. Porque tinha várias características. Ele, nossa, você já me conhecia? Eu falei assim, não. Não te conhecia. Mas é você, olha, ele, nossa, é verdade. Tava lá no meu primeiro quadro, que eu morava no litoral, que eu era feliz aqui, que eu caminhava na praia, só que eu morava em Minas. Existia 0,0 possibilidade de eu estar aqui. 0 possibilidade. Mas eu fiz isso aqui, eu escrevi. Eu falei, pai, é isso aqui que eu quero. Eu quero isso. Alinha a minha vontade com a sua. Então, vocês precisam dizer para Deus o que vocês querem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, você já falou para Deus? Você já escreveu para Deus? Ela, não. Gente, se você falar para Deus assim, Deus, eu quero um carro, Ele vai te dar um carro. Aí Ele te dá um carro sem roda, sem roda, sem volante, o carro não anda. Aí você fala assim, nossa Deus, mas você me deu isso? Aí Deus, você pediu um carro, tá aí. Seja específica, Deus, eu quero tal carro, tal modelo, tal cor, tal ano, com tais acessórios, banco de couro, eu quero isso. Senhor, no meu relacionamento, eu sou feliz e grata porque o meu marido é servo do Senhor, ele se batizou, passou pelas águas. Ele se tornou um homem de Deus, o Senhor mudou o caráter dele, o Senhor arrancou ele dos vícios, o Senhor tirou as inimizades. Senhor, eu sou feliz e grata porque no meu filho o Senhor fez isso, isso, isso e aquilo. Você tem que dizer, mas Deus não sabe? Ele sabe, mas você precisa falar. Você precisa escrever, ele está falando, é uma ordem. Escreva em tábuas.
Ele não está falando, se você quiser, você escreve. Ele está falando, escreva de forma bem legível a visão daquilo que você quer que aconteça e aguarde o tempo desejado que ela acontecerá. Tá aqui. Quantas aqui têm total clareza do que querem da vida? Eu tenho um quadro no meu quarto, igual eu falei, escrito, que eu já vou tirar aquele quadro. E eu já vou criar outro. Porque muitas das coisas que eu escrevi lá no começo do ano já aconteceu. Aconteceu exatamente do jeito que eu gostaria, que eu imaginei? Não. Deus pegou e deu um 360. Ele falou assim, não, você vai ministrar, mas não é sobre isso aqui, minha filha, que você vai ministrar. Você vai ministrar sobre isso. Mas tá lá escrito. E eu fiz o quadro e falei, Deus, esse é o desejo do meu coração, mas eu abro mão dele. Eu tô aqui fazendo para obedecer um princípio seu. E Deus não quebra princípios. Então eu estou aqui obedecendo um princípio seu. E eu abro mão da minha vontade para que seja feita a sua. Eu abro mão da minha para que seja feita a sua. Mas eu estou obedecendo um princípio, que é escrever e falar para o Senhor o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero. E agora, o Senhor faça conforme a tua vontade. E Ele fez. E por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a nossa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa é limitada. Tão limitada que eu jamais imaginei que eu ia fazer o que Deus me chamou para fazer. Vocês conseguem entender isso? Mas você precisa, porque Deus não quebra princípios. O Senhor não quebra princípios. Você falar assim, mas eu não quero, não faça, mas Deus não quebra princípios. Quem não sabe o que quer, não vai para lugar nenhum. O problema é que a gente faz a nossa calculadora humana. Eu fiz no começo do ano, fiz uma carta agradecendo a Deus pelo meu noivado e casamento, construção da minha família que ainda não tinha acontecido. E hoje a Dai é casada e é mãe. Porque ela falou pro Senhor, eu quero isso aqui, ó. Eu quero casar nesse lugar. Eu quero ter um filho, eu quero ter não sei o que, eu quero morar nessa casa. E aí você vai falando para Deus aquilo que você quer. Em agosto, setembro, engravidei. Outubro, casei no civil. Novembro, no religioso. Em agosto, noivei. Setembro, engravidei. Outubro, casei no civil. Novembro, no religioso. E assim Deus vai fazendo. Só que a gente faz a nossa calculadora humana. A calculadora humana, que é a nossa alma, ela faz assim, impossible. Impossível. Eu não tenho condição financeira de morar naquela casa. É algo surreal, não tem como. Não, relacionamento não é pra mim. Eu abri mão do relacionamento, porque todo relacionamento que eu tive, eu me lasquei. Não, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. E não é só de dinheiro, não, é de alma, de espírito. Não, porque é a calculadora humana. Aí Deus tá assim, filha, aquilo que pra você é muito, pra mim não é nada.
Talvez você olhe a sua situação hoje e você fale assim, não tem condição, você não tem, mas para Deus isso não é nada. Repete para você mesma, isso que eu quero, para Deus não é nada, nada. Morar onde eu moro hoje, na minha realidade de vida, era impossível. 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 Mas para Deus não é nada. Estamos aonde? Aqui. O que eu fiz? Falei, Deus, eu quero morar naquele lugar. Pai, eu quero morar naquele bairro. Senhor, eu quero viver essa experiência. Gente, Ele é Pai. Ele conhece. Ele conhece o nosso coração. Ai, Chau, mas eu tô pedindo, Deus não dá. Porque Ele tá alinhando. Ele tá alinhando o seu coração. Para quê? Para quando Ele der para você aquilo que você pediu, Ele não te perder. Tem um versículo que fala, embora a gente ache que Deus se demora em cumprir, muito pelo contrário, Ele é paciencioso conosco e espera até que estejamos prontos para receber. Essa tosse é chata, né, gente? Meu Deus do céu. Eu já tô ficando irritada com essa tosse. Ele é paciencioso, Ele está esperando você estar pronta para receber. Mas se você não fala o que você quer, você vai receber o quê? O que você vai receber? Nada. Vai receber migalha. Vai receber pouco, perto daquilo que o Senhor poderia te dar. Mas você não se sente merecedora, aí bate no seu senso de merecimento, no seu senso de capacidade. Bate na sua visão limitada, não posso, não tem como, impossível. E Deus tá assim, pra você é mesmo. Pra mim, que criei todas as coisas, isso não é nada. Se eu quiser, eu estralo o dedo e amanhã você tá vivendo outra realidade. Mas cadê a sua fé? Porque quando ele fala para Abacuque assim, ó, aguarde a visão, que no tempo ela vai acontecer, ele está falando o quê? Tenha fé. Tenha fé que eu farei. Agora, você falou o que você quer. Você falou o que você quer. Você vai aguardar. Por quê? Porque nesse aguardar existe um processo. E nesse processo de aguardar, o que vai acontecer? Você vai ter que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. A gente quer para ontem. É óbvio, Deus deu uma palavra hoje, a gente quer para amanhã. A gente quer para amanhã. Mas não é assim que funciona, porque vai ter um tempo de espera. E o que vai determinar se você vai receber mesmo ou não? A sua fé. Quando eu coloquei no quadro que eu morava no litoral, gente, era impossível estar aqui. Eu não tinha condição financeira. Eu não tinha estrutura emocional. Como que eu ia sair de uma cidade sozinha? Como que eu ia sair de uma cidade sozinha com uma criança pequena? Ir para outra cidade sem emprego, sem trabalho? Ia viver do quê? Ia fazer o quê? Ia trabalhar como com uma criança pequena? Tinha zero possibilidade. Mas para Deus isso não era nada. Deus abriu a oportunidade. Deus preparou a escola. Deus preparou o trabalho. Deus preparou o lugar que eu ia morar. Ele preparou tudo. E aí eu vim e estava tudo pronto, tudo preparado. Mas para vir eu tive que ter coragem, eu tive que ter ousadia. Porque eu estava vindo sozinha, com uma criança pequena, sem rede de apoio.
sem conhecer ninguém. Então, se acontecesse qualquer BO, eu tava sozinha. Sozinha entre aspas, né? Deus estava comigo. Mas eu não tinha ninguém. Gente, o mercado era 500 metros da minha casa, onde eu morava antes. Uns 800 metros, assim. Era pertinho. Eu gastava 5 minutos de carro. Mas para sair da minha casa, de onde eu morava, e ir no supermercado, eu tinha que usar o GPS. Da minha casa até a escola do Adria, era nem 10 minutos. Eu tinha que ir de GPS. E eu ficava morrendo de medo do celular descarregar. E o GPS e eu não ter o GPS e eu ficar perdida. Porque eu tava num lugar que eu não conhecia absolutamente nada. Eu tinha vindo para Ubatuba algumas vezes passear e eu conhecia algumas praias. Eu conhecia a praia, eu não sabia andar na cidade, nem nada. Então eu tive que fazer tudo sozinha. Esse tempo atrás o Adria, eu não sei o que a gente estava falando, que ele falou assim: mãe, lembra quando você precisava do GPS para tudo? Até para ir na esquina eu ia de GPS, porque eu morria de medo. Mas eu falei para Deus e Ele fez. Então eu tô falando aqui, eu tô dando um código para vocês. Escrevam. Pega imagem, pega uma foto, uma referência daquilo que você quer. Imprime. Pega uma cartolina, coloca lá de forma que seja visível. Escreve embaixo do teu relacionamento. Eu não tenho relacionamento, tchau. Pega a foto de um casal que você se identifica. Escreve: Senhor, eu sou feliz e grata, porque eu tenho um homem de valor. Um homem temente ao Senhor. Um homem XPTO com tal característica, com tal princípio, tal valor. Senhor, eu sou feliz e grata porque eu consegui a minha casa própria. O Senhor me deu a minha casa própria. Eu moro no bairro dos meus sonhos. Senhor, eu sou feliz e grata pelo trabalho que eu tenho. Gente, o meu primeiro quadro dos sonhos está guardado. Senão, uma outra oportunidade eu pego ele para vocês, porque ele está guardado até hoje. E no campo profissional, porque assim, nessa época eu era esteticista, eu tinha uma clínica de estética. Mas eu não era feliz. Não era algo que nossa, como eu amo fazer isso. Não. Aí eu escrevi na área profissional. Eu não sabia o que escrever. Aí eu escrevi assim, ó: eu sou feliz e grata porque o Senhor ativou em mim o meu propósito de vida. Só que nessa época eu era totalmente perdida. Eu não sabia, tipo assim, o que fazer, eu não tinha propósito, eu não via sentido em nada. Eu trabalhava com a estética porque eu gostava, mas não era algo que eu amava e algo que vibrava o meu coração e que não, eu ainda assim ficava, ainda não é isso. Ainda não é isso, ainda não é isso. Ainda não é isso. E aí eu escrevi lá: eu sou feliz e grata porque o Senhor ativou em mim o meu propósito de vida. E ficou. E gente, o que eu vivo hoje? Eu já estava vivendo antes, não hoje, né? O Senhor foi lá e ativou o meu propósito de vida. Eu comecei a trabalhar com mulheres e eu fechei a estética, abandonei a estética. E aí fui trabalhar com outra coisa, fui trabalhar com desenvolvimento pessoal, com cura, desbloqueio. E eu sou completamente apaixonada por isso. Completamente apaixonada. Mas aonde estava escrito? Em tabuinhas. Na cartolina. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês precisam ter clareza do que vocês querem. Tchau, mas para mim é impossível. Para você, para Deus não. Então, começa a calar a voz da tua alma. Começa a calar a voz do diabo que diz que você não merece,
que não é possível, que mas a sua família inteira, todo mundo é pobre, todo mundo passou dificuldade e que você vai viver na miséria, porque você é filha de um Deus que é dono de todas as coisas. Você é filha de um Pai, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele te fez, Ele te teceu no ventre da sua mãe. E para Ele nada é impossível. Você precisa olhar para o inferno e falar assim, cala a boca. Porque quem diz a vida que eu vou ter não é você, é o meu Pai. Eu sei de quem eu sou filha. E meu Pai fala que na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, eu tô falando aqui sobre carro, sobre casa, sobre relacionamento, mas não é só sobre bens materiais, é sobre tudo que você quer para sua vida. Qual é a mulher que você quer se tornar? Que tipo de mulher você quer ser? Que tipo de mulher você quer ser? Você quer ser uma mulher segura, uma mulher determinada, uma mulher autêntica, uma mulher de valor, uma mulher assim como a mulher de Provérbios 31? Que mulher você quer ser? Que valores você quer ter? Você precisa dizer, Pai, eu sou feliz e grata porque eu sou uma mulher segura, determinada, audaciosa. Eu me amo, eu me respeito, eu me cuido. Senhor, eu estou feliz e grata porque eu sei estabelecer limites nas pessoas. Eu sei dizer não. Eu sei me colocar no meu lugar. Eu sei o meu valor. Eu não deixo qualquer um chegar. Qualquer um, não, eu não me entrego para qualquer um, Senhor, porque eu não sou qualquer uma. Eles podem, mas eu não posso. E você não pode por quê? Porque existe uma unção sobre a sua vida diferente. Uma unção que não existe na vida de outras pessoas. É por isso que elas podem e você não. É por isso que você foi separada. Porque Deus tem uma unção diferente para ti. É por isso que para você as coisas são mais difíceis. Porque Deus está usando a tua história para forjar você mesmo. Para que você venha dar testemunho. Para que você tenha autoridade para falar sobre aquilo. Gente, por que eu tenho autoridade para falar sobre relacionamento? Para falar sobre trauma, bloqueio? Porque eu vivi, eu senti na pele. Por que aquele depoimento que eu li para vocês ontem? Por que aquela mulher vai ter autoridade para falar sobre o que é fazer trabalho de macumba, o que é estar lá invocando espírito, fazendo trabalho de macumba, vivendo aquilo lá tudo, uma vida de miséria, de doença, uma vida de perturbação, onde você não tem paz? Por que ela tem propriedade para falar sobre isso e eu não? Porque eu nunca fui. Eu sei e eu conheço de ouvir falar. Mas eu nunca tive num centro de macumba. Eu nunca pisei, eu nunca participei de um ritual. Eu nunca vi alguém invocando o espírito. Eu sei de pessoas, de testemunhos que eu já ouvi, de histórias que eu conheço. De pessoas que eu conheço que vivem essa vida e que vivem uma vida miserável. Porque eu vejo, é nítido, é notório. Mas eu nunca pisei, eu não sei. Muita coisa eu não sei, mas ela sabe. Ela sabe, a mãe dela sabe. E o Senhor resgatou vocês de lá. Para que vocês venham dar testemunho do que é servir ao diabo e do que é servir a Deus. Porque elas estão entrando em uma outra estação.
que é experimentar, viver em Cristo. Experimentar o amor, a paz, a bondade, a fidelidade, o cuidado, que é estar na presença de Deus. Então não ache que o que você está passando é à toa. Não ache que Deus está te punindo. Ele não está te punindo. Ele vai usar como testemunho. Você dará testemunho do que é estar num relacionamento onde você é desrespeitada. Você vai dar testemunho do porquê você permaneceu nesse relacionamento. Gente, eu era vítima. Eu falava que eu estava naquele relacionamento porque eu tinha um filho pequeno. Mentira. Eu estava naquele relacionamento porque eu era fraca, porque eu tinha dependência emocional, meu filho não tinha nada a ver com isso. Porque se fosse pelo meu filho mesmo, eu tinha saído há muito tempo. Sabendo que a criança imita os pais. Eu tinha saído há muito tempo, porque eu jamais ia querer que o meu filho repetisse o que o pai fazia. Por amor a ele, eu teria saído de lá há muito tempo. Mas eu era fraca, eu tinha dependência emocional, eu era insegura. Eita, eu me sentia incapaz. Eu tinha várias coisas que eram minhas. Autorresponsabilidade. Eu fiquei porque eu quis. Ninguém me obrigou a ficar. Ninguém, eu fiquei porque eu quis. E o dia que eu não quis mais e que eu falei pra Deus, me tira daqui, Deus me arrancou. Do dia pra noite. Um dia de manhã eu tava casada, à tarde eu tava separada. Então, eu tenho propriedade pra falar, porque eu vivi aquilo que você tá vivendo hoje, onde é a sua maior luta, a sua maior dificuldade, é aonde você vai dar o seu maior testemunho. O seu maior testemunho vai vir da sua maior dor. Deus está gerando testemunho. Permanece firme. Entrega ao Senhor. Ontem eu estava falando com uma de vocês também no direct. Aí ela me contou a história dela toda. Presta atenção, gente. Isso aqui é uma exortação em amor, tá? Ela me contou a história toda e eu fiz uma pergunta. Você foi no secreto falar com Deus? Ela falou. E falou. E outra também tava lá no direct e falou. Eu fiz uma pergunta. Você foi no secreto falar com Deus? Aí ela falou assim, não fui. Nossa, toda vez que eu me programo pra ir, acontece alguma coisa e eu não consigo ir. Então não peça pra que ninguém ore por você. Porque se você está nesse lugar, se vocês estão nesse lugar de buscando que outras pessoas orem por vocês, mas vocês mesmas não oram, de buscando que outras pessoas dobrem o joelho na casa delas e intercedam por vocês quando vocês não estão intercedendo, não peça. Não vire para mim e fale assim, Chau, ora por mim, por favor. Aí eu falo assim, tá, beleza. Você tá orando por você? Não. Menina, sempre que eu vou orar, acontece alguma coisa e eu não consigo? Gente, oração. Orar mais ação. Orar, pedir. Ação, agir. Se você tá numa situação onde só um milagre pode resolver, quem pode resolver para você não sou eu. Não olha para mim, eu não posso fazer nada. Eu não sou a fonte, eu sou o canal. A fonte que jorra todas as coisas é o Senhor. É dele que provém todas as coisas. Eu sou só a fonte. Sabe a torneira? Quando você abre a torneira, sai água, não sai? Pois é, eu sou a fonte. Eu sou o canal. Você abre a torneira, sai a água. Mas a fonte, a água, ela não nasce da torneira. Ela nasce lá na montanha. Num lugar que chama nascente. A água nasce lá, aí
ela passa por todo um caminho, um percurso, encanamento e blá blá blá, até ela chegar na torneira e você abrir e a água sair. Então eu sou a torneira, eu sou ali o canal, mas a fonte é lá na nascente. E se você não for lá, você não vai receber. Entende? Então, acontece um monte de coisa, gente. Acontece um monte de coisa para todo mundo todos os dias. Acontece um monte de coisa. Vocês acham que na minha vida não acontece um monte de coisa? Vocês acham que eu abro a live aqui, faço a live com vocês, desligo, faço 5 stories e acabou, fico o dia inteiro com a perna pro ar e não tá acontecendo nada aqui nos bastidores. E não acontece nada. Esses dias eu vi um vídeo da Camila Barros, acho que é da Camila, que ela fala o seguinte: quando Deus quer pegar alguém, Ele pega essa pessoa e Ele dá um monte de promessa para ela. Vai prosperar, vai crescer, vai ter um relacionamento, vai ter restauração. E Deus dá um monte de palavra de vida. Presta atenção, palavra de vida. Aí você, ok, glória a Deus, vamos lá. Deus não fala que no processo vai ter UTI, CTI, você vai passar mal, você vai pegar garganta inflamada, gripe, sinusite, rinite, você vai tossir, tem dia que você vai estar todo entupido, você não vai conseguir falar, você vai ter que ministrar. Deus não fala que tem seu filho, tem seu marido. Ele não fala, porque se ele falar, você, Deus, eu não quero esse, obrigado, pode dar esse propósito para outro aí, não quero não. Então nos bastidores acontece um monte de coisa, gente, na minha vida também. Mas existe uma coisa, prioridade. O Senhor, Deus, Ele está sendo prioridade para você? Você está sendo prioridade? Deus está sendo prioridade para você? Levanta de madrugada. Eu vi o depoimento de uma moça e ela tava falando assim, eu vi assim, conversando com ela tava me contando que quando ela era mais jovem e ela começou a servir a Jesus, o marido dela, ele tinha problema com álcool. Ele bebia, ficava em bar e ele batia nela. Ele pegava no pescoço dela, ele batia muito nela. E ele odiava crente. Odiava crente. E aí ela começou a frequentar a igreja. E ele não podia ver ela orando. Então ela não podia orar na frente dele, nem nada, nada na frente do louvor, nada, porque ele batia nela. E aí ela foi e falou com Deus, Deus, eu quero orar, mas aqui dentro não tem como, Senhor. O que eu faço? E Deus falou pra ela assim, ora nas madrugadas. Aí ela falou assim, tá, mas se eu colocar o celular pra despertar, ele vai acordar. E se ele acordar e me ver orando, ele vai me bater. E aí Deus falou o quê? Eu te acordo. Aí ela falou que todo dia, às 3 da manhã, Deus acordava ela. Ela abriu o olho. E aí ela levantava, saía do quarto bem devagarinho, ia para a sala, dobrava o joelho dela e orava bem baixinho. E ele nunca acordou. Ela ficou casada com ele 20 anos. E ele nunca acordou. Ele nunca pegou ela orando. Ela acordava de madrugada, porque a única pessoa que podia tirar ela daquela situação era Deus. E aí ela começou a fazer, ela começou a buscar, e aí Deus foi e arrancou ela de lá. Deus arranca você da onde você está. Se você deixar ele entrar, se você começar a buscar, sem desculpa, sem mimimi, sem... Não, gente, eu não tenho paciência com vítima.
Eu não tenho paciência com, eu não tenho, é algo que Deus tem que tratar em mim. Eu falo, Deus, me trata. Eu sei que o Senhor também não quer que eu seja assim. E eu tô confessando pra vocês. Porque eu também quero ser curada, sabe? Mas eu não tenho paciência com a pessoa que fica ali dando desculpinha. Não, mas é porque... Não tem porquê. O dia que tu quiser sair, tu sai. O dia que tu quiser levantar, orar e ir pro secreto, tu vai. Eu não tô falando sobre ficar o dia inteiro no secreto. Às vezes é 5 minutos. Às vezes é 2 minutos. Às vezes é 10, às vezes é meia hora. Às vezes, ao invés de você pega seu celular e olha quanto tempo você passa rodando o feed do celular e você fala que não tem tempo. Às vezes, antes de você dormir, você tá caindo de sono, você fecha a porta e fala, Deus, eu tô caindo de sono. Senhor, eu não aguento nem falar hoje, Pai, de tão cansado que eu tô, mas eu tô aqui. Então, não fique pedindo para alguém orar por você, para alguém orar por uma situação, uma causa, um momento, se você não está orando. Porque no reino espiritual existe hierarquia. O que é hierarquia? Aquele que vem antes tem mais força, mais direito e mais poder do que aquele que veio depois. Então, quem veio antes? A sua vida foi dada por quem? Por Deus. Depois de Deus veio quem? A sua mãe. Quem que tem autoridade de intercessão sobre você? A sua mãe. Minha mãe já morreu, não está aqui. Aí vem você. E Jesus morreu para que você tivesse livre acesso a Ele. Aí você pede para que uma pessoa ore por você. Gente, eu não tô falando que oração é ruim, não. Oração é bom. Eu tenho pessoas que intercedem por mim. Eu tenho a tiazinha do coque que vai de madrugada na igreja, 3 horas da manhã, e fala assim, orando por vocês. Mas ela tá orando por mim e eu também tô orando por mim. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero falar pra vocês. Porque eu tenho livre acesso. Eu falo com meu pai. E ela também, e ela me ajuda. E eu ajudo outras pessoas, oro por outras pessoas também. Mas a questão é a pessoa falar, ora por mim, não sei o que, não sei o que, e a vida tá um caos, tá vivendo um inferno, e ora por mim, intercede por mim, e aí eu falo, tá, e você tá indo no secreto? Você tá, ai, não tô tendo tempo. Ah, gente. Se você não tem tempo de orar pra você mesma, vocês acham que a outra pessoa faz o que da vida? Ela tá com tempo livre. Mas ela arruma tempo para interceder por você e você não intercede. A Rose, eu oro por vocês também, por vocês e pelo ministério. Glória a Deus, amém. Tá vendo? Ela intercede por mim, mas eu também oro por mim. É forte, Jesus. No lugar da vergonha, vou te dar dupla honra, é isso mesmo. Ó, a Paty falou, confesso que eu não entro no secreto todos os dias. Sim, gente, nem eu entro no secreto todos os dias. Gostaria, mas não é todos os dias. Mas o dia que o Senhor quer que eu entre, eu passo o dia todo contando as horas para entrar no secreto com Ele. Chego em casa de noite, espero meu marido dormir. Ela espera o marido dormir. Avisei meu marido, se você acordar de madrugada e eu não estiver na cama é porque estou no quarto orando. E se você me ouvir chorar, gritar, cantar, até falar estranho, me deixa lá. Ele estava dirigindo, olhou para mim e perguntou assustado, meu Deus, pode acontecer tudo isso? Me posicionei, porque antes tinha medo e vergonha. Uma chacoalhada logo cedo, eita Jesus. É chacoalhada com amor. Cada vez que eu entro no secreto, eu me lavo chorando, sinto meu corpo arrepiar, meu coração queimar, algo sobrenatural. É sobrenatural, gente. Nada como entrar no secreto. Você está sendo um canal de bênção sobre a minha vida e creio
de todas nós. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Então se posiciona, porque se você não se posicionar, de nada adianta uma pessoa interceder por você se você mesma não se posiciona. Porque o reino espiritual, ele é baseado, uma das bases é a hierarquia. Você tem livre acesso. Jesus morreu para que você falasse diretamente ao Pai. Então fala direto com Ele. Pede oração, sim, pede intercessão. Eu sou a da oração. Eu vou na igreja. O pastor vira e fala assim: alguém aqui quer uma oração? Eu sou a primeira a levantar e tá lá na frente. Quero. Oração nunca é demais. Os meus amigos até me zoam. Ah, lá vai achar o de novo. Lá vai achar o de... Eu vou, gente. Eu vou. Porque oração nunca é demais. Eu quero oração, sim. Mas eu também tenho que ter autorresponsabilidade. De saber que eu também preciso orar por mim. Tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu abri um versículo aqui, ó, pra gente encerrar, 1 Crônicas. Fala o seguinte: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua presença continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos seus juízos que decretou. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus atos de juízo estão sobre toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o seu coração dos que buscam ao Senhor. Não fique viciado em buscar pessoas. Não busque por pessoas, porque se você buscar pessoas, você vai se ferir, você vai se machucar. Busque ao teu Pai. Amém? E se você estiver perto, ela te leva também. Não entendi isso. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram aqui, ó. A Sueli falou: eu pedi para Deus para vir morar aqui. Eu estava na praia passeando e me lembro que pedi a Ele para trazer a minha família para cá. Se passaram 2 meses, eu acho, e Deus fez um reboliço em Taubaté. E em 15 dias, Deus fez tudo o que vivemos. Quem estava ao redor não entendia nada, mas eu sabia que vim porque Deus me ouviu. Amém, glória a Deus. Eu também, gente, eu pedi para Deus para morar no litoral. Passou 2 meses, 2 ou 3 meses, uma coisa assim, e eu tava aqui. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Amém? Então, um beijo grande para vocês. Até amanhã às 8. No nosso último domingo. Literalmente o último domingo. Porque o desafio encerra dia 23 no sábado. Ah, sim. Era sobre a oração. Que você vai receber a oração e leve quem tá perto. Amém. Glória a Deus. Beijo grande, gente. Até amanhã.